No mundo de hoje, todos os que se interessam remotamente por extraterrestres procuram evidências reais e confiáveis. A formação de círculos nas plantações pode ser uma das evidências, mas ainda assim, de acordo com os principais cientistas, também não há provas concretas e rápidas disso. Em segundo lugar, as evidências poderiam ser extraídas dos restos de uma antiga mulher suméria, a rainha Puabi. O DNA dela pode provar que ela não era totalmente humana. Outro exemplo da evidência pode ser derivado das belas pedras azuis do céu, chamadas Pedras do Céu. A pedra azul de acabamento fosco, com veias brancas, é objeto de tradição desde os anos 90. Entre outras evidências que eu falo aqui no canal, né? Em 1990, um misterioso geólogo chamado Agnello Pittoni comprou estranhas pedras azuis de um chefe da Fula na Serra Leoa, na África Ocidental. A tribo dizia que os diamantes são estrelas que caíram do céu. Pittoni disse brincando: se as estrelas caíram, então o céu também deve ter caído. As pessoas responderam com um sim. Depois disso, o xamã local o levou a um lugar onde havia alguns pedaços das pedras azuis, não identificadas. Quando ele cavou mais fundo, encontrou mais 200 quilos, que não estavam na formação natural, mas em uma forma de pirâmide. A tribo afirmou que as pedras vieram de visitantes de outro mundo. Eles alegaram que as pedras caíram do céu. Pittoni então voltou da Europa junto com as pedras e as enviou para testes. Os testes relatavam que as pedras não correspondiam a nenhum mineral conhecido. Os pesquisadores não conseguiram explicar a cor azul das pedras. Quando um pedaço de pedra era reduzido a partículas finas e era visto ao microscópio, nenhuma cor azul poderia ser vista. Nenhum calor extremo pode alterar as pedras, nem o ácido pode quebrá-las. Os resultados adicionais mostraram que 77,17% da pedra era oxigênio, e o restante era carbono, cálcio, e ainda assim parte dela foi transformada em um composto desconhecido. A idade dessas pedras, chamada as Pedras do Céu, é estimada em 55 mil anos. Pittoni foi certamente visto em fotografias junto com as pedras azul celeste, mas obter evidências concretas de sua vida é quase impossível. Histórias online sugeriam que ele estava de alguma forma envolvido com a CIA, um agente secreto, um explorador nas selvas amazônicas e descobridor de uma cidade maia. O artista e designer americano Collins foi visto segurando uma maleta composta por amostras das pedras do céu, em Os Deuses das Estrelas de Sírius. Finalmente, o mistério das pedras do céu parece ter chegado ao fim quando instituições de prestígio estão realizando testes. Collins tentou obter uma amostra das pedras desde a primeira vez que as viu em Hong Kong, em 2013. O traficante de gemas que possuía as pedras contou uma história estranha de que as pedras vieram do céu, e ele as testou. Depois de esperar meses, os resultados disseram que os médicos não conseguiram determinar sua composição e acabaram declarando-a como não identificável. Collins tentou obter as amostras, mas o revendedor recusou. Ele tentou a sorte também no museu de Erich von Däniken, ou Mystery Park, em Interlaken, na Suíça, onde a amostra das pedras estava em exibição. O museu também discordou em vender as amostras. Como recurso final, Collins perguntou ao mesmo revendedor da Hong Kong. Para sua surpresa, ele concordou dessa vez e disse a Collins que a carta do teste também estava disponível, se ele quisesse. Junto com as pedras, ele narrou a história de como as pedras chegaram a Hong Kong. O negociante das pedras preciosas recebeu as pedras de um italiano chamado Vijay, que ele conheceu 2 vezes, uma vez na Índia e depois durante um seminário na Itália. No seminário, Vijay mostrou a ele uma amostra da Pedra do Céu que havia obtido com seu amigo, o mesmo Angelo Pittoni. Em correspondência com Collins, o revendedor Gen disse a ele que Vijay acreditava que a pedra veio da estrela Sirius B. Collins levou a amostra da Pedra do Céu para a Divisão de Ciências da Terra e Ciências Espaciais da Universidade de Washington para testes em 6 de março de 2019. Para garantir que a sua pesquisa fosse imparcial, ele nunca disse à universidade o que exatamente estava examinando. Os pesquisadores foram informados de que estavam pesquisando as pedras que caíram do céu e encontradas sobre a Terra. Após anos de pesquisa, ele descobriu que as pedras não se pareciam nada com a da Terra. Parece que as pedras do céu de Pittoni são realmente algo.
Não há prova de que os extraterrestres tenham trazido as pedras para a Terra, mas ainda são fortes evidências para a reflexão.